Versículo na Palavra de Deus, na segunda epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, a parte B, e depois o versículo 4, e depois o versículo 13, a parte A. Eu quero abordar nesses minutos alguns assuntos importantes sobre o obreiro no contexto atual, relacionado com o nosso ministério. O obreiro no contexto atual, relacionado com o nosso ministério. 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 2, a parte B. Confiam a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Vejo bem, meus amados, a responsabilidade que Paulo estava recebendo de Deus, transmitindo para os obreiros novos, e suficiente aquele que estava o substituindo ou recebendo ordem diretamente do seu superior. Confiam a homens fiéis. Segundo, idôneos, para que também possam ensinar a outros. Capítulo 4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o chamou para a guerra, que o alistou para a guerra. Versículo 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Amém? Se formos infiéis, mas aquele que nos chamou permanece fiel. Graças a Deus. Meus amados irmãos, aqui está uma pleia de obreiros, centenas de obreiros. Uns já com tempo de serviços, obreiros, pastores, presidente, pastores que dirigem igrejas grandes e pequenas, outros são pastores auxiliares, outros, de um modo geral, todos nós aqui estamos integrados na obra do Senhor, direto ou indiretamente. Outros estão iniciando a carreira, dando os seus primeiros passos. E observe bem nas palavras que ele transmite para os irmãos, a responsabilidade que paira sobre os nossos ombros, justamente aqueles que estão iniciando esta grande carreira. Estamos vivendo numa época de grandes mudanças. Ninguém ignora isto. Em todas as áreas da sociedade existe mudança. Mudança no campo sociocultural, mudança na área científica, mudança na área religiosa, que esta é a mais perigosa, a mudança na área religiosa, especialmente dentro da nossa área assembleana. Todos nós, obreiros, especialmente os mais velhos. Eu agora vou olhar para os mais velhos, porque toca a minha pessoa. Todos nós, os obreiros, e sempre os mais velhos, recebemos uma cultura, de um certo modo, humanística e pragmática. Os obreiros mais velhos entendem muito bem isto. Todos nós recebemos uma cultura humanística e pragmática.
O que é a cultura humanística? É a cultura em torno do homem. O homem é quem manda, o homem é quem diz, o homem é quem fala. Infelizmente, nós recebemos esta cultura. Ainda impera no Brasil, não somente na área religiosa, mas na área secular ainda existe essa filosofia humanística. E existe o lado pragmático, que essa perdura ainda hoje. E grande parte dos obreiros se beneficia na área pragmática. E graças a Deus, porque eu sou um que fui beneficiado e ainda sou na área pragmática. É aquilo que você aproveita no momento, aquilo que você vê, que você vai colhendo de outros e vai aplicando. Então a pragmática, ela é tolerável. Ela é tolerável porque faz parte do nosso dia a dia. Todos nós vivemos nesta área. Muitas coisas fazemos buscando a área pragmática. Mas a área humanística, ela é prejudicial. Porque leva o homem a centralizar-se em torno dele. Isto é prejudicial. Creio que a fé e a razão devem trabalhar junto. Não deve haver distorção entre fé e razão. Você não pode usar somente a fé, porque você torna-se fanático, radical, e você não pode usar só a razão. Tem que haver as duas trabalharem junto, fé e razão. Portanto, não podemos fazer tudo baseado somente na fé. Não, ela tem que comungar com a razão. Portanto, meus amados irmãos, o apóstolo São Paulo, ele tinha responsabilidade, pois ele estava no final daquela carreira, ele estava preso, e ele sentia responsabilidade, chamava os seus obreiros, seus auxiliares para transmitir ordem, recomendação, e dentro dessa recomendação ele dá essa no versículo 2: confia, Timóteo, confia, entrega, orienta a homens fiéis. A igreja precisa obreiros de homens fiéis, e graças a Deus que o crescimento desta obra, porque Deus tem dado homens fiéis, não somente no sentido daqueles que presidem, mas no sentido daqueles que está sobre a ordem dos que o presidem. Não somente os homens fiéis, mas sejam homens idôneos. Louvado seja Deus. Há obreiros, meus amados irmãos, que muitas vezes se isola, se afasta. Ele não comparece às escolas bíblicas, aos obreiros, às convenções. Às vezes reuniões importantes, é convocada pelos meios de propaganda, pela imprensa, pelo nosso jornal, e às vezes o obreiro não comparece. Por quê? Uns se baseado que já sabe tudo. Ele é humanista, ele já sabe tudo, ele não precisa mais aprender. E acha que aquilo não precisa. Mas, meus amados irmãos, eu confesso para os irmãos que eu continuo sendo um aprendiz eterno, graças a Deus. Então, eu espero que nesta tarde, que as minhas palavras não venham contrariar nem contradizer a opinião de muitos, simplesmente aqueles que são mestres. Sexta-feira, perguntaram ao presidente Kennedy, que foi um grande presidente dos Estados Unidos, qual era a fórmula infalível de governar. Não sei se foi um jornalista, foi alguém que perguntou a ele: presidente, qual é a fórmula infalível de governar? Ele respondeu: eu não conheço nenhuma fórmula infalível de governar. E o repórter disse: e o que é que o senhor tem a dizer? Ele disse: olha, eu conheço sim a fórmula infalível de fracassar. E o articulista exigiu, e ele disse: qual é? Presidente, é querer agradar a todos. Estão entendendo? É querer agradar a todos. E os pastores que presidem têm essa experiência. Querer agradar a todos não dá.
Foi essa a resposta daquele grande homem, presidente Kennedy. A forma infalível de fracassar é querer agradar a todos. Em se tratando numa escola bíblica, e às vezes a gente ouve questiúnculas, pessoas se queixando, porque às vezes não foi considerado, não foi atendido. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia diz que aquele que presida com cuidado. Louvado seja Deus. Nós precisamos de obreiros a moda Tito. Vamos ler, os irmãos me ajudem aí. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 6. Precisamos de obreiro a moda Tito. Deus que consola os corações dos abatidos. Como é que diz o resto? Nos consolou com a vinda de Tito. Significa que Tito era um obreiro de consolação. Paulo estava aflito, passando por dificuldade, precisando de uma colaboração de alguém, e naquela hora chegou Tito, e Tito trouxe uma palavra de consolação. Meus amados irmãos, obreiros, quantas vezes nós na nossa igreja, no nosso gabinete, na nossa missão pastoral, estamos carentes de uma palavra de consolação. E nesse momento, nós precisamos de obreiro de consolação, que tenha sempre uma palavra de consolação para aqueles que estão desanimados, para aqueles que muitas vezes estão passando por tentações tremendas. Isso é importante. Então, diz o apóstolo Paulo, obreiro de consolação à moda de Tito. Vamos ler ainda no livro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Um pouquinho à frente, Tito 2, 13, para incentivar obreiro de consolação. E de boas obras. Portanto, meus amados irmãos, esse tipo de obreiros que Paulo dá o título para Tito de consolação, eu quero vos dizer que nós estamos em esse tipo de obreiro, irmão, ele está em extinção. Esse obreiro de consolação está em extinção entre nós. Infelizmente, são poucos os obreiros que têm aquele espírito de consolação. Não esqueçamos que Deus tem levantado homens para dirigir grandes obras. Homens que Deus tem dado poderes, eles têm poderes delegados. Deus delegou poderes. Nós temos um exemplo aqui no Belém, na pessoa do nosso presidente, irmão José Wellington Bezerra da Costa. Deus tem dado poderes, delegado poderes a esse homem, de um modo não somente a nível de Brasil, a nível internacional. E outros líderes nacionais, Deus tem delegado os poderes, presidentes de igrejas, em várias áreas, e nós precisamos reconhecer que Deus tem chamado homens para liderar. Deus tem chamado homens para liderar. E nós, que somos liderados, precisamos reconhecer que Deus nos chamou também para sermos liderados. Existem líderes para liderar, porque recebeu poderes delegados de Deus, e líderes para que são liderados. Eu sempre digo que nós precisamos de pastores líderes, e não de líderes pastores. A igreja precisa de pastores líderes, e não de líderes pastores. Não existe ministério de líderes, existe ministério de pastores. Graças a Deus. Já pensou uma reunião só de líderes? Não. O pastor é um líder, mas ele é líder porque é pastor. Deus o chamou como pastor e deu liderança. Louvado seja o nome do Senhor. E então Deus tem chamado outros para cooperarem. E aqui está a dezena de obreiros, que muitos não dirigem igrejas, estão sonhando, estão almejando, mas meu prezado irmão, seja bons cooperadores, seja fiéis cooperadores, sejam homens fiéis e idôneos, e amanhã
você estará liderando. Seja um bom liderado e amanhã você saberá liderar. Louvado seja Deus. O maior exemplo que nós encontramos, um exemplo disso na Bíblia. Quando Deus chamou Paulo e Barnabé, quem liderava era Barnabé. Os primeiros capítulos, o capítulo 13 de Atos, encontramos várias vezes Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Depois muda, é Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. A liderança de Barnabé passou para Paulo. Paulo agora era o líder. E às vezes não entendemos isto. Dentro da igreja, dentro do ministério, trabalha um grupo de obreiros, pastores, presbíteros, homens preparados, culturalmente, biblicamente, e ficam pensando, quem será? Cada um tem o seu sonho, o seu desejo, e amanhã Deus levanta um daqueles que trabalha com eles para ser o líder, e ele não quer aceitar. Quem devia ser eu? Eu que devia ser o líder, e agora é este meu companheiro, meu prezado irmão. Deus chama homens para liderar. Saibamos ser liderado. Já pensou? Barnabé era um líder. Barnabé liderando, e depois, por direção de Deus, ele passou a ser liderado. Mas não encontramos nenhum vestígio na vida de Barnabé, ele se queixando. Ontem é eu e agora é Paulo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, no começo era Barnabé e agora era Paulo. Portanto, meus amados, não ignore que isto acontece na prática em nosso meio. Na carta aos Colossenses, nós vamos ler alguns versículos. Paulo menciona muitos obreiros que trabalharam com ele. Paulo menciona na carta aos Colossenses. Por falar nisso, estudamos nesse trimestre a carta aos Colossenses. E Paulo menciona nessa carta vários obreiros. Uns ele faz menção do seu nome, citando as suas qualificações, os seus atributos, mas outros obreiros ele não cita o seu nome. E às vezes nós cobramos isto. Eu trabalho tanto na igreja, meu nome nem foi anunciado, nem me apresentaram na reunião, e fica doente, querendo até mudar de igreja, mudar de ministério. Não adianta mudar de igreja, de ministério, adianta se integrar na obra de Deus. Veja como Paulo tratava aqueles obreiros que ele faz referência na carta aos Colossenses. Vamos ler Colossenses capítulo 4, versículo 7. Nos ajuda aí. Colossenses capítulo 4, versículo 7. Aí, vamos. 4, versículo 7 de Colossenses. Tíquico, irmão amado, veja o tratamento. Tíquico, irmão amado e fiel ministro. Isso é um tratamento maravilhoso. Já pensou, irmão? Paulo tratava Tíquico, irmão amado, irmãos amado. Isso é um tratamento distinto. Irmão amado. Mas veja o versículo 9. É outro obreiro. Versículo que era outro obreiro de Paulo. Sobre Onésimo é diferente de Tíquico. Onésimo, ele diz o seguinte: Onésimo, amado e fiel irmão. Amado e fiel irmão. O primeiro é amado e fiel. O outro, Onésimo, ele trata de amado e fiel. Um é irmão amado, o outro é amado e fiel. Vamos ler o versículo 17, 4:17. É outro nome, outro obreiro. Outro tipo de obreiro, chamado Arquipo. Veja a diferença dos dois. Como ele se dirigiu a Tíquico e a Onésimo. Os tratando amado e fiel, fiel e amado. Mas para este chamado Arquipo, mudou completamente o tratamento. Foi uma palavra de advertência, uma palavra de exortação, que muitas vezes não queremos ouvir.
Nós só queremos ouvir palavras de amado, queridinho, você é uma joia, você é do meu coração, você é nota 10, você vai ser meu auxiliar, você... E essas promessas agradam muito. Mas veja o que aconteceu com Arquipo, me ajude aí. Dizer a Arquipo. Ele chamou Arquipo de amado irmão, de fiel ministro? Não, mas era um obreiro, era um trabalhador. Mas o tratamento foi distinto dos outros. Por quê? Porque havia falta. Arquipo precisava ser corrigido. Arquipo precisava ser exaltado, que muitas vezes não queremos aceitar. Mas, meus amados irmãos, aquele que preside sobre nós, aquele que lidera sobre nós, ele tem autoridade delegada por Deus para nos orientar. Aprenda isto. Aquele que é delegado por Deus para dirigir, para presidir, ele tem autoridade para nos orientar, nos corrigir. Não precisamos ficar triste quando somos chamados à ordem. Vejam o que ele diz aqui. Arquipo, atenta para o ministério que recebeste. Você tem vergonha, rapaz. Você tem que cuidar do ministério. Você não está dando conta. Que acanha, Arquipo. Você não está tratando direito, não. Na linguagem, eu estou parafraseando, mas a linguagem popular seria esta. Arquipo, atenta para o ministério. Não é desta forma que você deve trabalhar. Não foi desta forma que eu te coloquei aqui. Você assumiu o ministério, a igreja, o trabalho. Você recebeu recomendação. Você recebeu orientação. Olha aqui, o pobre do Arquipo estava passando por aperto. Atenta para o ministério que recebeste. De quem? De quem ele recebeu o ministério? Note bem, ele não recebeu o ministério de Paulo, não. Ninguém recebeu o ministério. Dezenas de obreiros que receberam imposição de mão do ministério aqui, através do pastor Wellington, do ministério do Belém, mas eles não deram ministério para os irmãos. Irmão Wellington não tem ministério para dar a ninguém. Tem, irmão? Zé Pereira não tem. Os demais irmãos aqui não tem ministério. O irmão de Santana lá também não tem, irmão. Você tem ministério para dar para os outros? Tem? Quem tem ministério aqui para dar para os outros? Por aí tem, irmão. Há poucos dias lá no Ipiranga chegou, lá no gabinete um irmão, uma cartazinha, um credencial muito bonito. Uma bandeira brasileira traçada no meio, mas bonitinho, ratificado. E eu li e ele disse, olha, irmão, eu sou... E que ministério é esse? Eu sou do ministério, irmão. Eu não vou dizer... Ministério, ele criou um ministério assembleano, mas de uma igreja isolada por aí, né? E eu digo, irmão, é membro da convenção geral? Eu digo, sou não. É membro da convenção geral? Sou não. Irmão, como é que o irmão é membro do ministério e não está ligado em nenhuma convenção? Eu digo, irmão, o irmão não vai ter apoio por aqui, não. Já passou no Belém? Digo, passa por lá, irmão. Quem foi que lhe deu esse ministério? E eu, exigindo muito, depois ele foi fiel. Não, irmão, eu trabalho em certo lugar lá, e o povo gostava de mim, onde eles me consagraram. A pastor me deram uma carteirinha. Meus amados, são pessoas que recebem ministério de alguém. Mas aqui, Paulo está dizendo aqui, pô, atenta para o ministério que recebeste do Senhor. Nós recebemos o ministério de Deus para que eu cumpra. Se subentende, o verbo cumprir aqui, subentende que ele não estava cumprindo o ministério. Ele estava fugindo. Ele não estava realizando o trabalho ministerial. Meus prezados companheiros, você que trabalha ao lado do seu pastor, você que é um candidato ao ministério, saiba
que nenhum ministério, nenhum pastor tem ministério para dar. É Deus que dá o ministério. Olha aqui. O ministério que recebeste, diga o resto, do Senhor. O ministério que recebemos é de Deus. É Deus que dá o ministério. E o ministério local, a presidência, a convenção, conforme o fato, reconhece que Deus te deu o ministério e oficializa, fazendo a consagração, fazendo a separação, etc. Portanto, meus amados irmãos, vejam aqui, ele trata diferente. Começa exaltando: atenta para o ministério que recebeste. Cuidado, meu prezado irmão, com o ministério que recebeste. Cuidado, o ministério é coisa importante. Não se vende, não se troca, porque foi Deus que nos deu. O pastor que preside, diz Paulo, aquele que preside com cuidado. O pastor que preside deve ajudar. É verdade que a responsabilidade é muito grande, aqueles que presidem. Sejam o presidente no sentido geral, como aqui no irmão Wellington, como os demais pastores aqui que presidem a igreja. Sabe muito bem da responsabilidade. O que eu quero dizer: quem preside precisa ter um espírito de consolação, a moda Tito. Precisa ajudar, não somente ajudar, mas exortar os seus subordinados. Ajude aqueles que estão desanimados. Ajude aqueles que estão tentados, querendo deixar o ministério.